Para darmos início, então, à nossa manhã de palestras, convidamos agora ao palco a professora Ana Luísa Pires de Freitas, que apresentará a palestra A Virtualidade como Ferramenta de Cooperação. Doutora em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com instância de pós-doutorado na Universidade Politécnica de Valência, na Espanha, desenvolvida com bolsa da Fundación Carolina, Grupo Tordesilhas. Cursou estágio de doutorado sanduíche na Lancaster University, no Reino Unido. Mestre em Linguagem no Contexto Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bacharel em Comunicação Social, Jornalismo Gráfico e Audiovisual. E licenciada em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é professora associada do Departamento de Educação e Humanidades da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, onde é professora dos cursos de graduação, da residência multiprofissional, dos programas de pós-graduação stricto sensu e de formação docente, em coatuação com a University of Mons, na Bélgica, e Karolinska Institute, na Suécia. Articuladora do projeto de ensino em língua inglesa por professores das áreas aplicadas à saúde na universidade, desenvolveu estágios de formação no tema nas universidades de Utrecht e Maastricht, na Holanda. É coordenadora do programa Idiomas Sem Fronteiras Andifes, na UFCSPA, e membro do Comitê para a Internacionalização da Universidade, coordenando o GT de Projetos de Ensino em Internacionalização. Atua principalmente nos temas inglês como ferramenta de ensino superior, ensino de língua para propósitos específicos, escrita acadêmica, formação docente, exames de proficiência no ensino superior, bem como na organização de cursos e programas de ensino. Ela atuou durante 5 anos como presidente da Associação de Professores de Inglês do Rio Grande do Sul, sendo atualmente membro da diretoria da Associação Internacional de Integração de Língua e Conteúdo no Ensino Superior, além de organizadora de eventos acadêmicos da Associação de Professores de Inglês do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Com a palavra, a professora Ana Luísa Pires de Freitas. Bom dia a todos e todas. Depois dessa longa introdução, quero dizer que eu acho que se resume uma palavra professora, resume tudo e nos identifica. Tá? Primeiramente, é um prazer estar de volta a essa casa, onde eu já estive um número de vezes, antes sempre com a professora Graciela Renges, está lá atrás, é um prazer estar aqui de volta e atendendo a esse convite tão simpático do Paulo Baiar. E a UFSM é uma universidade tão representativa da nossa comunidade do Estado e do país. É muito bom interagir com vocês e ter o que compartilhar. Sempre aprendo muito estando aqui. E agradeço também aos meus colegas da Unesp, o Zé Celso e a Ana Cristina, por esse compartilhamento. E eu espero que seja um dia de muitas aprendizagens para todos nós, de trocas, e ficaremos, depois nós três, acho, muito felizes com a interação mais direta com vocês. As perguntas vão ficar para depois, mas nós queremos muito essa troca para a gente estar em sintonia e realmente trazer um pouco da nossa experiência e ouvir a experiência de vocês também. Bom, para iniciar, eu queria dizer que eu trabalho, né, então, venho da UFSPA, né, uma universidade especializada em ciências da saúde, e sou linguista aplicada, mas não estou entre os linguistas aplicados no meu dia a dia. Então, a minha vida de formação e internacionalização, ela se dá entre os professores de conteúdo, né, e não os linguistas aplicados. Isso é muito bom, porque dá uma perspectiva muito rica
de como é que a internacionalização funciona. Eu acho que falar de internacionalização sempre é um prazer, porque fala daquilo que nos fortalece e nos aproxima. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar de uma maneira bem introdutória. Iniciei, para descrever um pouquinho do meu percurso nessa área, iniciei com COIL, com essa aprendizagem colaborativa online, de uma maneira, posso dizer até que intuitiva. Em 2010, eu não era da Universidade Federal, era da Universidade Jesuíta, da Unicinos. Comecei com uma universidade canadense, com um trabalho bem intuitivo. Naquela época não tinha coisas para a gente compartilhar, mas assim se iniciou o meu percurso. Muitas coisas que a gente inicia são um pouco intuitivas, né? Depois, na UFSPA, iniciamos uma trajetória em 2012. E, desde então, eu tenho trabalhado especialmente com formação de professores, mas não na perspectiva lingocêntrica, e sim na perspectiva metodológica e de trocas. E tenho vivenciado, vou trazer um pequeno exemplo depois, também muitas interações em COIL, em que eu tenho participado, inicialmente na condição de professora de língua, mas depois não dessa forma, trazendo outro tipo de participação interativa, sobre a qual eu vou compartilhar aqui. Então, quero narrar um pouquinho dessa história. Pode largar, por favor. E eu queria iniciar sabendo um pouquinho da motivação de vocês. De tarde a gente vai ter um contato mais próximo, né? Mas eu gostaria já de saber, se vocês puderem levantar a mão, quem é que já dispõe de experiência como ministrante ou participante? Tá. E seria como quem como ministrante? E como participante, então, todo mundo como participante. Ok, tá. Isso é interessante de saber, para a gente levantar essas motivações e poder estar mais perto dos questionamentos ou nada que a gente possa trocar. Bom, eu trouxe agora, pode passar, um pequeno quiz para a gente discutir, não que a gente vá se aprender aos conceitos, mas só para a gente ter um pouquinho claro assim, a diferença da questão de mobilidade e intercâmbio virtual. Então, eu pediria para vocês pegarem os telefones, e se tu puder sair daí, nós tem outra, isso, quizzes. Aí, pode deixar aí. Então, pode ou digitar quizzes, né? Ou vai aparecer também Join My Quiz, no Google, e aí pede um código. Tenho certeza que muitos já estão bem acostumados. Não sei se o código ali, o QR Code, se tu aumentar aí, eu acho que isso. Agora fica o mais fácil. Não sei falar unidirecionalmente, eu acho que é bom assim que a gente tenha uma palestra, mas que a gente tenha interação. Estão entrando. Ok, ótimo. Dá um minutinho. Uma das coisas, a primeira coisa que a gente vai aprendendo, né, quando a gente lida com esses gadgets tecnológicos, é que a gente tem que ter paciência, né? Por sorte, a gente tem uma boa conexão e está funcionando, né? Porque às vezes a gente tem que improvisar, né? Mas nós, professores, somos acostumados a isso, né? Tá.
É um pouco como pipoca, né? Quando vai parando de fazer barulho do milho, a gente sabe que já está pronto, né? Então, eu acho que conseguimos... ainda estão entrando, tá. Só um pouquinho. Tá, aí tu vais ter que clicar no... Isso. Se alguém não conseguiu entrar pelo código, pelo QR Code, entre pelo número, né? Então, a gente vai iniciar. Não se preocupem, né? Que a ideia é a gente ir coletando o que a gente sabe e construindo a partir daí. Tá? Vamos lá, pode dar o start. Bom, então, vocês vão ver e vão clicando nas respostas. Mobilidade e intercâmbio virtual são a mesma atividade? Ou não são? Pode colocar no Participants View ou Full Question. Pode, Full Question. Isso. Pode subir, baixar um pouquinho. Isso. Vocês sabem como é que funciona? Tem um tempo, né? A gente tem que clicar naquele tempo, a gente tem que enviar. Termina de duas formas, ou porque todo mundo já fez, ou porque o tempo acabou. Tá? Muito bem. Vamos lá para... Pode dar no X agora, que vai aparecer, a gente vai ver a resposta. Tá, o que nós temos ali? Tá? Em verde, a resposta correta. São processos distintos, na verdade. Tá? Muito bem. Temos ali a resposta da maioria. E quem não sabe, né? Marcou honestamente que não sabia. Tudo bem, vamos adiante, então, tá? Com essa premissa de que não são a mesma atividade. Vamos falar sobre diferenças. Então, agora, next question, please. Isso. Tá. Pode colocar também no Full Question View. O que caracteriza agora a mobilidade virtual? São respostas alternativas parecidas, mas não são a mesma coisa. Não tem nenhuma idêntica aí. O que eu acho que caracteriza? Quando dá o barulhinho, ok. Na verdade, o que seria? Né? Desenvolver um curso ou um programa de aprendizagem, sobe um pouquinho só para eu ler ali, é um programa de aprendizagem e, pode baixar, criar vagas para estudantes de outras localidades, podendo incluir os locais também. Né? Então, eu crio um curso, eu crio um programa de aprendizagem para estudantes de outros locais. Né? O FSM vai oferecer um curso para estudantes, sei lá, de uma universidade argentina, digamos assim, né? E oferece vagas para esses estudantes. Né? Uma mobilidade virtual é o que está sendo oferecido, certo? Muito bem. Vamos adiante, então. Se temos isso como mobilidade virtual, o que seria agora o intercâmbio virtual? Já abre o escopo de uma maneira um pouquinho diferente. Quando nós iniciamos na UFSPA, vocês vão marcando, eu vou falando, foi um movimento totalmente de baixo para cima, e tem sido ainda, tá? Voluntário,
de interesse das pessoas, de busca de se internacionalizar, querer construir alguma coisa nova. Funcionou através de modalidades muito, né? E aí a gente foi avançando para chegar no intercâmbio, que já é o desenvolvimento de um curso ou de um programa de aprendizagem, pode baixar um pouquinho, em que eu ofereço vagas, né, para estudantes locais ou externos, mas eu faço isso, não estou lendo ali agora, em compartilhamento com um professor de outra localidade, né? Já é um trabalho mais articulado e é aquilo do qual a gente vai falar centralmente ao longo do dia, né? Como que funciona essa articulação de trabalhar com um outro docente, com outro colega com o qual eu pesquiso, e eu ofereço vagas para estudantes locais e estudantes internacionais. Vou narrar a minha experiência. A última turma tinha, eu acho que eram 8 universidades distintas, além da UFSPA. E aí a gente trabalhava em inglês, o inglês não era a primeira língua de nenhum dos participantes. Então, vou contar um pouco disso depois. Bom, ok, vamos adiante. Falamos sobre mobilidade, intercâmbio virtual. Agora, o que eu gostaria de saber é uma questão aberta, tá? Essa é aberta. Que desafios apresenta a implementação de uma mobilidade ou de um intercâmbio virtual internacional? Então, isso vai servir de subsídio para a gente falar depois e falar à tarde também para quem esteja conosco de tarde. Por favor, sintam-se à vontade para registrar o que lhes pareça desafiante. Então, tem um tempinho para registro. Pode clicar no X e a gente já vai vendo as respostas. Financiamento, a língua que os participantes dominam, a língua estrangeira. Bom, a língua principal é um ponto interessante, mas acho que também é bem interessante dizer que não necessariamente vai acontecer em outra língua, mas muitas vezes sim, né? Muitas vezes sim. Né? Estamos em posição de interesse de fazê-lo em espanhol, né? Os nossos parceiros da América Latina, mas existem possibilidades que facilitam o nosso acesso à língua, tá? E isso a gente quer falar em mais detalhes depois, mas existem muitos modelos diferentes que eu já acompanhei, por exemplo, interações completamente assíncronas, né? Em que, eram duas docentes, como as duas docentes não se sentiam à vontade com a questão da língua, uma delas, inclusive, era muito fluente. Às vezes, a gente tem uma exigência que, quando se começa a prática, a gente vê que não é tão adequada assim, não precisa, primeiro porque cada um é o especialista na terminologia da sua língua, né? Na minha formação, sou terminóloga, e eu vejo isso cada vez mais, que nas minhas incursões, e tenho tido muitas na UFSPA, psicologia, filosofia, medicina, também tecnologia aplicada à saúde, enfim, só para citar alguns que eu me lembrei de cabeça agora, cada vez eu vejo que, como eu sei pouco da linguagem especializada, porque os meus colegas são os especialistas e sabem muito mais do que imaginam, mas voltando ao caso que eu citava, essas duas professoras estabeleceram um curso assíncrono pelo Moodle, que foi um sucesso, foi através do inglês, mas foi aqui para uma universidade da América Latina, com alunos locais e externos, com professores dessa outra universidade juntos,
e não tiveram momentos síncronos, e foi a maneira como elas iniciaram. Não acho que seja menos relevante um trabalho assim, ao contrário, só que existem vários formatos. Eu vi colegas, por exemplo, que trabalham com a parte de experiências mais práticas, laboratoriais, em farmácia, trabalharem parte da sua disciplina desse modo, com também colegas de outras localidades e estudantes de outras localidades, em que os estudantes tinham que escutar o que deveriam fazer e desenvolver o experimento no laboratório. Então, só estou citando duas formas, e depois eles tinham que fazer um registro de como é que tinha sido o desenvolvimento do seu trabalho. Então, só duas experiências para dizer que existem muitas maneiras diferentes de lidar com a língua, se o trabalho é com a língua adicional. Bom, só vendo infraestrutura, financiamento, o que nós temos ali? Carga horária elevada, só um pouquinho, atualmente em disciplinas obrigatórias. Pois isso também a gente vai falar em mais detalhes depois, meus colegas, né? Eu vou só pincelar a respeito disso. A gente não precisa ter uma disciplina inteira nesse formato, e nem precisa criar uma disciplina só para isso, embora muitos criem, né? E depois esses recursos são reutilizados, mas a gente não precisa trabalhar dessa forma. A gente pode escolher uma carga horária, uma parte da carga horária da nossa disciplina corrente, e trabalhar essa carga horária. Então, eu vou escolher, sei lá, 10 horas, 8 horas, em que eu vou trabalhar nesse formato. Então, são maneiras em que a gente vai internacionalizando o currículo, sem nos sobrecarregar, de forma a ter que criar algo que vai implicar uma carga horária muito grande, que é mais que nós temos ali. Então, estou trazendo algumas coisas, é claro que a gente depois vai abordar em muito mais detalhes. Falta de experiência com o uso da plataforma. Que plataforma? Aí nós temos que ver qual plataforma vai ser utilizada. Eu uso o Moodle, uso o meu Moodle mesmo, com os alunos. Na verdade, nas minhas incursões atuais, os meus parceiros do exterior usam o seu Moodle, e eu uso o meu Moodle para os alunos da UFSPA, porque é a forma como nós encontramos de acesso, e é muito, muito prático trabalhar assim. Estrutura de sala de aula adequada, isso a gente vai desenvolvendo no percurso. Língua de domínio, falamos, conexão e equipamentos. Nossa, conexão, todos os dias a gente enfrenta isso, né? Então, sendo um trabalho, só estou dizendo que eu não estou minimizando essas experiências desafiantes, porque são desafiantes, é desafiante a gente não saber se vai funcionar ou não, né? Mas nós, professores, né, estamos, de certa forma, habituados com isso, e eu acho que não é isso que nos inviabiliza trabalharmos com a internacionalização dessa forma, com as mobilidades, né? Trabalhar com uma turma, a princípio, mais heterogênea para poder atingir os objetivos da disciplina. Sim, com certeza. O que pode ser muito interessante também, né? Como oportunidade de aprendizagem. Eu não trouxe, porque, enfim, realmente me falhou, isso vai ficar para um outro momento, mas é interessante compartilhar as avaliações dos alunos. Nossa, eles têm uma satisfação. Claro que tem muita gente que desiste, sempre tem aluno que desiste da disciplina, mas eles, de uma forma geral, os nossos alunos se sentem muito privilegiados de poder ter esse tipo de oportunidade, né? E a gente tem que valorizar isto também. Acho que isso é interessante, o que a heterogeneidade traz desse grande ganho para os nossos alunos.
conhecimento de língua inglesa, tecnologia adequada, metodologias de ensino e aprendizagem adequadas ao contexto, sim. Eu não vou me deter muito agora, porque senão não vou vencer tudo que eu tenho que dizer. Depois vem os meus colegas, tá? Mas vou olhando que seja de novo. Língua e condições financeiras dos estudantes, estabelecer relações e parcerias com professores internacionais. Sim, isso é um ponto interessante, mas tem oportunidades aí sobre as quais a gente vai falar, né, de como ingressar nesse mundo de Brave e COIL, né? Falta de iniciativa, língua e financiamento, conexão de internet favorável. É isto? Tá. Agora, vamos adiante. Nós vamos voltar nesses pontos aí, eu tenho certeza que a Ana Cristina e o Zé Celso vão falar bastante sobre eles. A gente vai falar de tarde também, mas é bom ter como ponto de partida. Quais são as vantagens? Falamos sobre desafios, agora vamos olhar para as vantagens, né, da adoção de mobilidade ou de intercâmbio virtual internacional. E o que a gente ganha com isso? Não soube ficar quieta, já falei algumas, né? Mas são da minha perspectiva. Queria que vocês listassem das perspectivas de vocês. Pode fechar e a gente vai indo lá. Já vamos vendo. Internet. Puxa, a internet é um desafio e também é uma oportunidade. Com certeza, né? Porque nos aproxima. Eu queria também narrar que antes da pandemia, muito pouco eu tinha trabalhado assim online. Eu falei que, né, iniciei em 2010 e trabalhei por 3 anos assim. Isso ficou um pouco parado depois que eu ingressei na UFSC. Eu não trabalhei mais de forma online até que eu comecei a ingressar nesse mundo, mas foi justamente o contexto de pandemia que deu uma grande alavanca para mim, para eu aprender a trabalhar desse modo, e agora eu super me identifico com isso, com trabalhar com quizzes, com várias ferramentas. Isso, no mínimo, torna a nossa aula mais interessante, mais criativa. Que mais? Acesso e inclusão, com certeza, experiência, cultura, contatos, trocas culturais entre países, crescimento nas universidades, contato de alunos e docentes com outras perspectivas e culturas, aproveitar experiências diversas, criação de redes de conhecimento e trocas interculturais, perfeito, muito bem posto. Eu acho que nossa, teve bastante coisa, dessa vez a subisse de novo. Se afastar da ênfase na mobilidade física e acesso a outras culturas, perspectivas acadêmicas. Com certeza. Tá? Além da gente não poder proporcionar essa experiência a gente, a universidade, né? A todas as nossas comunidades, nem todos podem ou querem, né? Troca de experiências profissionais sobre o tema, perfeito, experiência intercultural, acessibilidade ao conhecimento externo à instituição, aprender sem sair de casa, gosto muito disso, acho interessante. Possibilidade, viver cultura diversa, o aluno que não tem condições financeiras de viajar para outro país poder fazer o curso onde mora. Amplo aprendizado, troca de experiências, conhecer pessoas e lugares, troca de experiências com menor custo financeiro, prática de uso de língua em estudo e construção colaborativa e significativa do conhecimento, língua, financiamento, meio virtual, ampliar horizontes, troca de experiências, conexões, desenvolvimento científico, propiciando diferentes abordagens ou direcionamentos de pesquisa. Muito bem posto. Experiência internacional com diferentes culturas, troca de experiências, tá, uma tônica, né? Compartilhar conhecimentos e inclusão, isso é registro, sim. Inclusão, experiência e conhecimentos, maior facilidade de participação na comunidade acadêmica, trocas culturais, acesso, inclusão, contatos, avanço na produção de pesquisa interdisciplinar, qualificação à perspectiva global. Acho que é simplificar conhecimento, ganhar tempo, diminuir custos e inclusão.
trocas de experiências, desenvolvimento pessoal e profissional de todos os participantes, prática multicultural. Isso é um tema bem importante, que eu quero me deter no meu exemplo depois. Isso acho que é um dos grandes ganhos. Troca de experiência, inclusão, motivação, aprendizados de língua, sim. Língua, qualquer língua, a nossa língua materna ou outras línguas, se aprende na interação, né? Não a língua. A minha preocupação central é discursiva, discurso, como a gente constrói um discurso acadêmico inclusivo. E eu acho que pela prática, fazendo isso oralmente, por escrito, independente da habilidade que a gente usa, que a gente vai conquistar, né? Troca de experiências, inclusão, motivação, aprendizado de idiomas de novo, poder interagir e aprender com outros colegas, ampliar nossos conhecimentos e visões de mundo, ampliar discussão de temática com abordagem de outros cenários, estímulo à criatividade, perfeita essa parte da criatividade, fundamental, a gente não pode esquecer isso, estabelecimento de parcerias, contato de diferentes perspectivas, aprendizagem de outra língua através do ambiente virtual, network, novos contatos com professores e alunos de outros países, internacionalização em casa, interação com uma cultura e língua diferentes, a aquisição de mais experiências globais, percepção de diferenças culturais de aprendizagem, repertório profissional, oportunidade de desenvolvimento, expandir relações e desenvolver maior tolerância com o diferente, bárbaro isso, tolerância com o diferente, colocar-se no lugar do outro, isso é um exercício para o docente e para o discente o tempo inteiro. Isso talvez seja um dos maiores ganhos que eu tenho tido nessa experiência. Oferecer outras experiências e novos contatos para docentes e discentes é motivante para o docente. Desafiante a gente conhecer uma forma nova de estar no mundo acadêmico. Acesso de mais alunos, acessibilidade e inclusão. É isso? Perfeito, muito bem. Por fim, eu acho que tem mais uma e terminamos o quiz. Bom, registre, e a gente vai adiante enquanto vocês registram, tá? Registre outros aspectos sobre as informações apresentadas que desejaria aprofundar. Então, nós vamos voltar a essa parte um pouquinho mais tarde, vocês podem ficar registrando. Eu vou te pedir para não fecha o quiz, mas vai lá no, por favor, volta lá no, isso aí, pode ir na seguinte, isso, até podia tirar a musiquinha, mas só pode deixar, ela não me atrapalha. Enquanto vocês registram, o que nós percorremos, então? Na mobilidade virtual, como oferta de vagas em um curso ou programa de aprendizagem online de elaboração local ou externa, apenas, tá? É voltado ao público interno. Eu vou dizer para vocês que tivemos muito interesse dos alunos lá na UFSPA e dos professores por começar assim. Disciplinas ministradas, principalmente em inglês, porque turbinava a internacionalização e preparava os alunos para o semestre seguinte, em que eles participariam de uma mobilidade virtual ou presencial, ou alguma experiência de que eles realmente necessitassem. E fez e ainda acontece, faz muito sucesso, tanto nos programas de graduação como de pós-graduação. Pode passar. E o intercâmbio, então, aí a atividade colaborativa, na qual a gente quer se centrar mais aqui na nossa discussão. Pode passar, por favor. Bom, falamos a respeito dos desafios, agora eu queria, vocês mencionaram vários, pode passar. Eu queria falar um pouquinho sobre o que possa não ter sido mencionado. Vocês mencionaram um número e uma variedade de vantagens, de princípios que podem nos motivar ainda mais para participar desse tipo de experiência de internacionalização. Pode passar o próximo, faça o favor. Bom, não sei se falamos sobre isso, mas falamos, né? Inclusão, estudantes que por razões financeiras, pessoais ou de saúde, já foi marcado, vamos ver o que não foi. Não podem participar de mobilidade física, têm a oportunidade de acessar experiências internacionais. Eliminar barreiras geográficas, né? Participantes de diferentes partes do mundo
podem colaborar sem as limitações de deslocamento. Isso eu acho bárbaro. Como que, de outra maneira, a gente iria reunir essas pessoas de diferentes partes do mundo? E eu acho tão interessante, hoje mesmo estava vendo, da minha última participação, a mais recente, sempre os alunos querem criar um grupo de WhatsApp, como eles trocam os seus hábitos, os seus costumes. Aqui a gente está tomando chimarrão. Não, aqui nós estamos em uma feira, em Veneza, assistindo o carnaval. Essa troca cultural, ela é tão rica, é incrível como esse tipo de aproximação é inusitado e como é um privilégio nas comunidades acadêmicas a gente conseguir proporcionar isso para o pequeno número de alunos, né, que a gente tem nas nossas universidades. Um número pequeno, né? Mas se a gente vê o que a gente amplia, pode passar. Dessa maneira, acho que é bem instigante para nós como educadores. Sem dúvida, a economia financeira, sem a necessidade de viagens, hospedagens e outros custos associados à mobilidade física, tanto os estudantes quanto as instituições economizam recursos. A eficiência operacional, né? As instituições podem implementar e escalar programas de internacionalização sem os custos logísticos elevados, porque também tem uma logística que a gente sabe aí que é bastante grande, né? Para a mobilidade física. Pode passar. Flexibilidade, acho que foi mencionado, um ponto importante, de tempo e espaço, aprendizado que pode ser assíncrono, né? Os participantes podem interagir e aprender em horários que se adequem à sua agenda, respeitando diferentes fusos horários e compromissos pessoais. Vocês não falaram do desafio, acho que ninguém falou do fuso horário, mas é bem desafiante, né? Nesse meu último curso, trocou o horário na Europa e a gente teve que fazer um jogo ali de pular sapata para conseguir lidar com isso, né? Mas a gente vai lidando. Quando a gente trabalha de maneira assíncrona, o síncrono, né, às vezes a gente tem que se adequar. Diversidade de formatos. O ensino e a colaboração podem ocorrer através de diferentes plataformas e formatos. Sim, dá para usar o que a gente imagine, né? Videoconferências, fóruns online, projetos colaborativos. Isso me interessa muito nas formações docentes das quais eu tenho participado. Eu gosto muito dessa troca de trabalhar por projetos, acho que por isso me interessei, porque venho de uma tradição, como falei antes, não é da perspectiva lingocêntrica, mas é educacional, de um trabalho através de projetos, e vou exemplificar depois, acho que isso pode ser um trabalho que dá muito certo. Pode passar, por favor. Tá. Habilidades tecnológicas também, né? O desenvolvimento de competências digitais, acho que isso é um ponto alto. Estudantes e professores desenvolvem competências digitais e de comunicação essenciais para o mercado de trabalho moderno. Aprendizado adaptado, melhora na capacidade de trabalhar em ambientes virtuais, utilizando ferramentas de colaboração online. Também pode passar. Letramento digital, ele fica fortalecido. Na internacionalização em casa, cultura global. Mesmo sem sair do país, os estudantes têm a oportunidade de interagir com colegas e professores de outras culturas, foi bem falado, né? Ampliando sua visão de mundo, enriquecendo sua experiência educacional. Pode ser uma preparação para a mobilidade física. Eu não gosto de ver a experiência com qual eu como menor, né? Mas pode funcionar assim também, às vezes funciona. Pode passar. Maior inclusão institucional, né? Se estabelecem mais colaborações com todo mundo, né? Rede de aprendizado, foi falado por vocês também, acho que isso é um ponto forte. Diversidade acadêmica, né? Permite que as instituições ofereçam uma gama mais ampla de cursos e disciplinas, internacionaliza o currículo também, né? E a oferta acadêmica fica muito mais diversificada. Vamos adiante. Sustentabilidade, acho que esse é um ponto também muito contemporâneo, né? A gente se preocupar. A redução da pegada de carbono, então, sem a necessidade de viagens aéreas ou deslocamentos, os programas virtuais são mais sustentáveis, né? E contribuem para a redução das emissões de carbono.
Nossos parceiros da UFSPA, do hemisfério norte, principalmente da Europa nórdica, estão muito preocupados com essa questão e saúdam as nossas parcerias muito em função desse aspecto. Pode passar. Acho que é o último, resiliência educacional, continuidade acadêmica, ou seja, em situações de crise, como pandemias, crises climáticas e conflitos, a mobilidade ou intercâmbio virtual permitem a continuidade da educação internacional sem interrupções. É um outro ponto, né? Fortalece as mobilidades virtuais. Muito bem. Acho que pode passar. Rapidamente, outras denominações que a gente pode ter, né? Classes espejo, Collaborative Online International Learning, COIL, né? Denominações para o mesmo tema. Pode passar. Bom, possibilidades atuais. Tem um link aqui em cada um, eu não vou entrar, porque eu tenho certeza que o Zé Celso e a Ana Cristina vão falar a respeito, então aqui nós vamos entrar nos links. Mas possibilidades atuais de oferta. Puxa, eu queria, né, participar, mas eu não sei como encontrar parceiros. Então, a gente vai falar sobre, né, falar mais depois sobre o PILA, vamos falar, né? Programa de intercâmbio acadêmico latino-americano, que tem editais semestrais, isso aqui foi o último levantamento, foi do semestre passado, eu não sei se saiu um novo, mas acho que não sei se o Baiar sabe, 273 instituições participantes, né? Brave, eles vão falar, porque eles estão na gênese do programa Brave. Pode passar. Outra coisa, esse programa e-movies, o nome é tão curioso, né? Parece que tem a ver com filme, né? Com cinema, mas não é, né? É movies de mobilidade mesmo, né? Então, mobilidade virtual, trabalhando com metodologia COIL Américas, né? Editais semestrais de 139 instituições. Então, quero dizer com isso que existem possibilidades que estão à disposição das universidades, que é possível, através desses editais e dessas possibilidades, encontrar parcerias, que às vezes, né, é o que ainda nos falta para ingressar nesse contexto. Pode passar. Bom, e os acordos também bilaterais da UFSM, né? Na UFSPA, acho que, eu não sei de tudo que acontece, né? Mas que eu saiba, são os acordos bilaterais que têm fomentado, grosso modo, esse trabalho de internacionalização da sala de aula, os próprios docentes, e muito nas formações também, essas formações de que eu participo com a Universidade de Mons, na Bélgica, e o Karolinska Institute, que é a UFSPA do norte da Europa, que é a Universidade também só de Ciências da Saúde, essas interações com essas universidades e seus parceiros, através do grupo Erasmus, tem feito com que os professores participantes conheçam outros professores e se aproximem em aproximações que eu até chamaria de inusitadas. No semestre passado, foi uma professora da nutrição e um professor de uma universidade croata, da medicina, da anatomia, que se aproximaram e trabalham juntos hoje. O que eles têm para compartilhar, o que eles têm em comum, né? Bom, vocês, todo mundo, vocês, vamos ter oportunidade de saber isso, mas depois eu digo, daqui a pouco, como. Então, os acordos bilaterais nos ajudam muito. Eu queria falar brevemente sobre o suporte didático também, né? Bom, na UFSPA, eu fui me aproximando e criando minha área de interesse maior, sempre foi a formação docente, metodológica. Então, eu fui criando essas aproximações com esses parceiros do hemisfério norte. E eu acho que o mais interessante para cada universidade é criar isso, essas oportunidades contínuas de formação. Pode passar. Mas o que existe? Puxa, se a universidade não quer criar e quer ingressar, né?
A gente tem, né, o IVEC, acho que a Ana Cristina vai falar a respeito dele depois? Pode falar sobre ele? Tá. O PIC Américas, que são possibilidades de... Senão, quer que eu clique ali no link ou não preciso? Não sei. Eu não quero passar por o que vocês vão dizer e me ater demais. Mas eu posso deixar isso em detalhes também depois, vai ficar com vocês, e tem os links, né, e o Baiar pode, né, se apropriar disso. Não quero, tem 10 minutos, tá bom. Então, eu não vou entrar, tá? A Mariana já me deu a deixa aqui. Pode passar, por favor. Eu quero, então, já entrar nesse exemplo de mobilidade virtual, tá? Como é que funcionou isso para nós. Primeiro, eu quero dizer que eu conheci... Pode passar. Eu conheci a professora Julie, que já participou até de um simpósio que a Graciela Renges promoveu aqui, de inglês como meio de educação. Conheci nas nossas interações através da Associação Europeia de Integração de Língua e Conteúdo no Ensino Superior, de cuja diretoria hoje eu participo, é uma instituição belga. E nós ficamos bastante, nos aproximamos, assim, ficamos bastante próximas, pelo que a gente não concordava, que era a forma como acontecia a internacionalização nas instituições. E aí nós fomos nos aproximando e desenvolvemos um roadmap, por isso essa imagem, em que a gente resolveu, pode passar, cartografar o que a gente esperava e foi construindo os pilares da nossa parceria, que se estende já em muitos cursos de formação, com os quais a gente tem trabalhado, e muitos congressos em que a gente tem compartilhado nosso trabalho reflexivo. Um roadmap, o mapa, ele não é o território, né? A gente costuma dizer, eu e a Julie, mas ele nos mostra onde é que a gente está agora, para onde a gente vai depois, o que vem mais adiante, qual é a nossa visão. Então, acho que isso é importante. Pode passar. E nós nos sustentamos em 7 pilares. Sustentabilidade, ou seja, todas as nossas ações de formação e todos os cursos que a gente fomenta, e acho que entendo isso educacionalmente como muito relevante, se baseiam na integração dos objetivos do desenvolvimento sustentável, formal ou informalmente no currículo, que os produtos das disciplinas contemplem, de alguma maneira, os ODS e também as disciplinas. Internacionalização equitativa. Isso a gente queria muito, que era, não tem uma instituição que ensina e a outra que aprende. Não existe isso de uma instituição sabe mais do que a outra, porque está geograficamente em um local de mais tradição, né? Nós queríamos que a prática fosse horizontal e que o ensinar e aprender partisse das duas instâncias. E isso a gente procura espelhar sempre. Pode passar. Interculturalidade. Destaque as identidades dos participantes nas práticas de ensinar e aprender. Essa tolerância com o outro, entender e perceber o outro e ver que ele é diferente, tá? E incorporar isso. Língua e discurso, estratégias de ações intencionais para desconstruir práticas discursivas tradicionais e promover a decolonização. Isso é um trabalho muito, muito interessante, principalmente para nós, da nossa perspectiva. Isso não está necessariamente no idioma, muitas vezes está no discurso. Pode parecer mais abstrato, né, essa fala, mas eu vou levar um pouquinho para o lado da língua inglesa agora e dizer que não precisa ser a língua deste ou daquele, é uma língua de internacionalização, é uma ferramenta de comunicação internacional da qual a gente vai se apropriar. Né? E se apropriar significa a gente se permitir, né, trabalhar com essa língua para os nossos propósitos de maneira simplificada. Então, vou entrar por aí agora. Pode passar, depois a gente pode falar mais sobre isso. Transdisciplinaridade, isso é um ponto central. Nosso último curso tinha alunos, para exemplificar, de graduação a doutorado, e de várias áreas diferentes, áreas da saúde, elegemos a saúde, tínhamos medicina, psicologia, fisioterapia, e não vou lembrar de todos, mas eram muitos. Esforço, então, para transcender as disciplinas, integrar saberes e busca de soluções. Todos os nossos cursos de formação docente também enfatizam
essa troca de docentes de áreas diferentes e como eles podem contribuir uns para os outros. Graças a isso, temos professores participando de mobilidade com universidades japonesas também. Enfim, é uma troca bem rica a partir dessa noção. Metodologias ativas, sem dúvida, é um trabalho voltado para alavancar o desenvolvimento de comunidades práticas ativas e cooperativas. Pode passar. E, por fim, o ensino à distância, é claro, né? A tecnologia em seu potencial inclusivo para fomentar uma internacionalização sempre horizontal. Então, esses são os nossos motes. Não vou entrar, também tem o link ali, mas por premida pelo tempo, eu não vou entrar. Eu vou falar um pouquinho sobre esse curso e eu vou usar um exemplo. Eu queria, talvez de tarde, mostrar um pouco sobre como é que nós trabalhamos com esse curso. Nós tivemos 30 horas nesse curso. Ele teve, nessas 30 horas, um trabalho assíncrono, em que os alunos preparavam, era a aula invertida, né? Eles preparavam os temas das aulas, sempre tinham o tema era interculturalidade na saúde. Então, o nosso mote era os princípios de saúde são universais ou eles são culturalmente construídos, não os tratamentos, mas nos nossos entendimentos, né? Nós usamos um caso muito contundente como exemplo. Bom, mas fiz uma digressão. Nós trabalhamos com vários módulos nesse curso, sempre com uma parte preparatória, em que os alunos tinham que ler, analisar, assistir vídeos e tal, no Moodle, tanto no nosso Moodle como os alunos das comunidades internacionais usavam o Moodle lá da Bélgica, e os brasileiros usavam o Moodle que eu coloquei lá da UFSPA. Tínhamos uma tutora também acompanhando o curso. Eles trabalharam também com diários, em que eles escreviam as suas impressões, e uns tinham que interagir nos diários dos outros. Tínhamos encontros síncronos também, nessa carga horária de 30 horas, quase a metade era síncrono. Tínhamos os encontros síncronos e tivemos encontros híbridos, em que eles iam ao seu campus. Nem todos estavam no mesmo campus, né? Mesmo na Europa, é claro, porque eles eram de locais diferentes. Mas tinha atividades no campus, teve pesquisa etnográfica que tiveram que desenvolver e depois trouxeram e tal. Quero só citar um exemplo que foi muito contundente nesse curso, que foi, nós discutimos muito, porque é um trabalho de aprendizagem com o professor com o qual a gente interage. É claro, hoje mesmo, como nós estamos em horários diferentes, sou muito próxima dessa colega, da Julie. Quando eu acordei, já tinha mensagem dela me dizendo coisas sobre como é que ela se reflete como professora nessas comunidades e tal e tal. Então, nós tivemos uma super discussão. Mas o que tu está propondo? Ela me dizia, os alunos já sabem. Eles não sabem. Nós usamos o caso Pellicot, que vocês devem, foi muito falado na imprensa, né? Aquela senhora francesa que foi vítima de estupro coletivo mais de 60 vezes, né? Intermediado pelo próprio marido e tal. Usamos esse caso sem dar nomes. Há uma situação de como é que nos intrigava, era como é que ninguém soube, como é que os profissionais da saúde a que ela recorreu não se deram conta. E os alunos tinham que discutir isso, cada um pela sua perspectiva. Foi bárbaro, porque eles não se deram conta a quem a gente estava se referindo, embora o caso estivesse muito fresco, e trouxeram contribuições e entendimentos tão diferentes que reforçaram a perspectiva de que as equipes de saúde têm que ser multidisciplinares e elas têm que contribuir com as suas visões diferentes mesmo para a gente conseguir avançar nos nossos entendimentos. Bom, mas tivemos muitos temas, tivemos até gastronomia implicada nesse curso. Mas foi um grande sucesso, foi difícil, pode passar, porque sempre há um desafio. E, falando em desafio, eu deixo para vocês também gostaria de deixar do University World News esse artigo do final do ano passado sobre o que os empregadores veem como vantagens. Não estou com a outra, não vai trocar agora para vocês poderem abrir ali, mas quais são as vantagens? Acho que é isso, né? Das mobilidades. E eu achei muito interessante esse artigo, porque ele mostra a capacidade de resolução de problemas e de interações, os soft skills,
como aquilo que é mais esperado. Vale a pena ver qual é a perspectiva do mercado de trabalho por essa ótica. Eu gosto muito dessa publicação. Pode passar. O que os empregadores realmente valorizam nos alunos que estudam fora, né? Estudam fora, mas a gente vê que o que eles realmente valorizam, a gente fomenta com as nossas interações virtuais da mesma forma. Tá? Então, isso que eu quis exemplificar. Pode passar. Bom, para terminar minha fala, eu não poderia deixar de falar sobre isso. Bom, eu contei antes que eu faço parte agora da diretoria da Associação de Integração de Língua e Conteúdo no Ensino Superior. Nós recebemos, no final do último congresso, nós, UFSPA, né, eu tive esse privilégio de receber um convite da presidência da associação para sediar o primeiro congresso que aconteceria fora da Europa. Aí, conversei com a minha chefe na internacionalização, que sexta-feira assume a nossa reitoria, a professora Jennifer Saf, nossa nova reitora, que fizemos uma reunião com a diretoria, ela ficou muito entusiasmada e iniciamos esse projeto. E eu queria compartilhar com vocês que de dia 24 a 27 de setembro, nós vamos ter a 8ª Conferência de Integração de Língua e Conteúdo no Ensino Superior. Não é só de inglês, né? Vai acontecer através do inglês, mas é um congresso que vai acontecer na UFSPA em formato híbrido, mas, como vocês estão perto, né, seria bem interessante poderem participar, porque não é um congresso de linguistas aplicados para linguistas aplicados. O que nós mais queríamos era que os professores de conteúdo brilhassem. E nós temos não sei quantas apresentações até agora, já o Call for Paper está aberto, né, submissões de trabalhos, não sei quantas de professores da casa, narrando as suas experiências, são professores do campo da saúde, fazendo relatos de experiência, de como são as suas incursões pelo ensino através de outras línguas, né? O que isso tem agregado a eles e aos seus estudantes. Então, vai ser uma conversa muito interessante no sentido de decolonização, uma conversa, eu quero dizer o congresso, porque os europeus estão muito centrados na questão, hoje em dia, de proteger, principalmente no norte da Europa, né, de proteger as suas línguas maternas, enquanto para nós a língua inglesa é uma questão, inglês, por exemplo, eu vou agora puxar a brasa para o meu assado, né, de inclusão, né, de satisfação de nossa parte, de poder, de uma maneira ou de outra, e eu não sou fã do tudo ou nada, de quem se comunica na língua tem que ser absolutamente fluente como um pós-doutor, não é assim que eu vejo, ele tem que ter manejo comunicativo na língua, mas para nós é uma grande satisfação na universidade pública poder ofertar às nossas comunidades de alunos aquilo que muitas vezes só as famílias mais abastadas puderam proporcionar para os seus filhos em cursos em escolas privadas de língua. Então, a universidade poder propor isso é um motivo de grande orgulho para nós e de inclusão, né, no ensino superior. Então, essa discussão a gente quer promover, dentre outras, né, falar sobre o nosso lugar nessa escalada, que é um lugar diferente, nós estamos trilhando o nosso próprio caminho na internacionalização do ensino através de outras línguas. Quero dizer que é um caminho diferente do que os europeus têm, basicamente, mas ele é muito significativo e temos muito a trocar e parcerias a estabelecer. Então, esse está sendo um projeto assim, de muita dedicação, e tenho certeza que ele, com a participação de todos os professores, vai ser um grande sucesso. Então, deixo aqui o convite para ele. Temos coorganização do Instituto de Letras da URGS, e pós-graduação da URGS, também da FAUBAI, que nos apoia, nem sei se o Zé Celso sabia, que nos apoia nessa empreitada. Ontem ficamos sabendo que o CNPq, ganhamos, felizmente, um edital de fomento, vamos para o FAPERGS agora, a gente precisa dos editais, né? Mas temos aí bastante apoio, né? Do Idioma Sem Fronteiras, Andifes também, e, enfim, parcerias. Pode passar. Agradeço. Não sei se não ultrapassei o meu... Pode passar mais um.
o meu período e aqui o meu contato. Obrigada, pessoal. Continuamos falando depois aqui na discussão e de tarde.